Anderson Couto, estudos do dia 20. Hoje falaremos sobre medicina legal, uma parte da tananologia, fenômenos cadavéricos, um assunto que cai bastante e que trarei agora para os senhores. O estudo dos fenômenos cadavéricos, primeiramente uma palavra importante, tafonomia. Tafonomia é o estudo dos fenômenos cadavéricos destrutivos até a fossilização ou destruição total dos restos mortais, ou seja, estudo dos restos mortais, ok? Os fenômenos cadavéricos, pessoal, eles se dividem em duas espécies, avitais e abióticos, que podem ser imediatos ou mediatos e consecutivos, ou seja, se dividem em duas espécies, imediatos ou consecutivos ou mediatos, e os fenômenos transformativos, que podem ser de duas ordens, destrutivos ou conservadores. Então, primeiramente, vamos falar dos fenômenos avitais, vitais negativos, que são consequência, pessoal, da abolição das funções vitais. Então, aqui é algo que ocorre já quando as funções vitais elas cessam. Então, esses fenômenos avitais, abióticos ou vitais negativos podem ser imediatos. Esses imediatos podem ser citados a perda da consciência, perda da sensibilidade à dor dolorosa, é um sinal abiótico imediato, abolição da mobilidade e do tônus muscular, lembrar aí da máscara da morte, abertura da pálpebra, dilatação do ânus, sêmen nos canais seminais por causa da questão dos músculos. Outro sinal é a cessão da respiração, cessão da circulação, que vai trazer mudanças no globo ocular, e cessão da atividade cerebral. São os fenômenos avitais imediatos. Citarei de novo: perda da consciência, perda da sensibilidade, perda da motilidade e tônus muscular, perda da respiração, perda da circulação e perda da atividade cerebral. São esses, ok? E temos os fenômenos avitais, abióticos ou vitais negativos, consecutivos ou mediatos. Esses são mais importantes, que caem mais. Então aqui estão mais relacionados também à cessação das funções vitais, mais acrescentado das leis químicas, físicas e questões estruturais do corpo. Primeiro fenômeno imediato, avital imediato, é a desidratação cadavérica, ou seja, por conta da evaporação dos líquidos. Essa desidratação cadavérica vai gerar o decréscimo de peso, né? Nos recém-nascidos é 8 gramas por hora. O pergaminhamento da pele, que vai virar aquele parecendo um mapa antigo, dessecada. O dessecamento dos lábios e mucosas, essa desidratação cadavérica faz isso. A modificação do globo ocular, vai surgir a tela viscosa, pessoal. A perda da tensão do olho, que vai perder líquido. O enrugamento da córnea, a mancha negra da esclerótica e a turvação da córnea transparente. Então, a desidratação cadavérica traz junto algumas questões, ok? Outra questão, o resfriamento cadavérico, que o sistema termorregulador do indivíduo vai falhar, então ele vai se equilibrar junto com o ambiente. Esse esfriamento é importante para o tempo da morte, pois tem um cálculo que se perde 1,5 graus Celsius por hora, e aí faz uma média e consegue, através da temperatura do reto, calcular um tempo de morte, é importante para isso. Existem as manchas de hipostase, que é por conta da gravidade, o sangue vai se sedimentando nas partes de declive. Essa mancha de hipostase é importante para tempo da morte, pois ela começa em 2 e 3 horas e se fixa com 12 horas. Ela é importante para a questão da posição do morto, pois ao se fixar 12 horas, depois que se muda, pode perceber que houve uma mudança do corpo, do local. A sua cor pode explicar também causa de morte por conta da intoxicação por monóxido de carbono.
alguns envenenamentos, ela muda de cor, ok? Então, manchas de postagem são importantes. Outra questão importante é a rigidez cadavérica. Ela é um fenômeno físico-químico, ela começa bem rapidinho, 1 a 2 horas depois de morto, e fica no corpo todo por 8 horas, depois quando começa a putrefação com 24 a 48 horas, ela vai desaparecendo. Ela tem uma sequência que ela começa na cabeça, na mandíbula, no pescoço, depois vai para os membros superiores, depois para o tórax, depois para os membros inferiores. Ela se desfaz da mesma sequência, ok, pessoal? Então, ela é importante para determinar, então, o tempo da morte. A rigidez cadavérica cai muito também, a questão do tempo da morte. Outro fenômeno imediato consecutivo é o espasmo cadavérico. Diferente da rigidez cadavérica, que é uma sequência de endurecimento, o espasmo cadavérico é um endurecimento de vez. Isso tem importância para guardar o último momento da vítima antes de morrer. Tirando esses fenômenos aí, né, vitais abióticos, né, que podem ser imediatos ou consecutivos, vamos para os fenômenos transformativos. Esses fenômenos transformativos, eu falei, tem um nome interessante, é a tafonomia, que é o estudo dos fenômenos destrutivos, né, os fenômenos transformativos, né? E aí é importante esse nomezinho, porque pode cair, já caiu, que eu já vi em questão. Esses fenômenos transformativos, eles podem ser destrutivos, que destroem o corpo, ou podem ser conservadores, que conservam o corpo. Dentre os fenômenos destrutivos, temos a autólise. A autólise não tem participação de bactérias. É o próprio corpo, a acidez do corpo, falta de alimento, que vai produzindo acidez e vai destruindo as células. Então, os sinais que tem para determinar a morte relacionada à autólise é relacionada à acidez. Quando você vê papel azul tornassol, geralmente os sinais estão relacionados a isso, ok? Para determinar a acidez. O mais importante fenômeno destrutivo é a putrefação, é o que cai mais. Aqui há a presença de bactérias aeróbias, anaeróbias e insetos facultativos. Ela toma ponto de partida no intestino, né, o intestino lá no seco, por isso que a mancha verde abdominal, mas nem sempre é assim, há exceções, como no recém-nascido, que começa para a parte superior do tórax, como também nos afogados, que começa na parte superior do tórax, ok? A putrefação tem uma marcha, uma sequência, né, uns períodos. Existe o período cromático de coloração, quando surge a mancha verde abdominal. Ela surge com 20 e 24 horas após a morte. Ela tem ponto de partida, como eu disse, o intestino. A mancha verde abdominal começa do abdômen e tem seções, os afogados e os recém-nascidos. Existe o período gasoso ou efizematoso, onde o corpo começa a crescer por efeito de gases. Esse corpo, ao crescer, toma a posição de lutador, os órgãos incham, dá a impressão que está batendo um tambor. Por conta da pressão dos gases nas pressões sanguíneas, surge a circulação póstuma de Brohr-Duell. Há a questão dos prolapsos, né? Os prolapsos intestinais, e pode acontecer o parto post-mortem. E lembrar que esses gases, no segundo quarto deles, são inflamáveis, e há a possibilidade do fogo-fato. Existe o período colicativo de liquefação, quando as partes moles começam a ficar podres, insetos, larvas, e aí é a parte que vai haver a podridão e mau cheiro, com conta dos gases ainda aumentando. E o período de esqueletização, quando fica só os esqueletos e partes dos ligamentos. Pode ocorrer um fenômeno interessante, que é a sombra cadavérica. Em locais de grande acidez, o corpo desaparece por completo, ficando somente uma sombra. Outro fenômeno destrutivo, pessoal, transformativo destrutivo, é a maceração, que ela pode ser asséptica, quando é recém-nascidos no útero, que ficam retidos, e pode ser séptica com bactérias, quando em meios molhados. A característica importante é que pode sair grandes retalhos da mão, que permite ainda a questão das digitais. Outros fenômenos transformativos podem ser os conservadores. Dentre os conservadores, vou só citar, porque são autoexplicativos, e vou só resumir. Temos a mumificação, relacionada à múmia,
pode ser artificial, natural, mista, radioativa. Temos a saponificação, que as gorduras começam a virar sabão e o corpo se conserva como se fosse um sabão nas partes externas, permitindo grandes cortes histológicos que permitem autópsias com grande qualidade. Temos a calcificação, onde se torna um aspecto de pedra. É muito difícil em adultos e crianças, mas existem os fetos retidos, que são chamados litopédios, que são as crianças de pedra, que pode acontecer. Temos a corificação, que são mortos que são exumados em urnas metálicas de zinco, que ficam com aspecto de couro curtido. Existe a congelação, sabe-se que menos 40 graus negativos conserva perfeitamente o corpo, pois as bactérias não funcionam e fica bem perfeitinho. Temos a fossilização, quando fica só o couro, as partes internas e os ossos desaparecem, ficando só essa parte de fora do couro junto com os ossos, tal. Fossilização é muito difícil de acontecer. Então são esses os aspectos conservadores. Aqui só foi para dar uns bizus e memorizar. Então, Anderson Couto, até o próximo estudo.